Recife, outras pessoas que estão aqui, convidados. Há muita gente que vai ainda entrar, com certeza. E dizer que esse momento é um momento assim, de muita alegria, de esperança, e também da gente acolher uma pessoa assim como a Márcia, né, para que ela possa nos orientar, partilhar de toda a experiência que ela tem. E nós nos conhecemos em Natal, mas o irmão dela, que é o Gilberto Carvalho, nós trabalhamos muito tempo na CPT Nacional, Gilberto, que é gente boa também. É uma família que tem berço cristão, berço harmonioso e berço revolucionário, socialista no Duratini. Então, a gente ter um berço dessa natureza familiar é uma felicidade muito grande. E eu queria que vocês acolhessem a Márcia quando eu terminar de ler um pouquinho quem é ela. Eu anotei, Márcia, porque eu podia esquecer de algum ponto. A Márcia Lopes é assistente social, especializada na área de criança e adolescente pela PUC de São Paulo, também fez mestrado lá, foi docente do curso, né, de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina, passou trabalhando lá 30 anos e lá se aposentou. Ministra curso hoje de pós-graduação, lato sensu, nas áreas de administração pública, gestão de políticas sociais. Foi secretária municipal de assistência social de Londrina, conselheira de assistência social e dos direitos da criança e do adolescente. Foi vereadora em Londrina, que é a terra dela, em 2000 e 2004. Foi esse período que eu também fui vereadora do Ceará, viu? Coincidência interessante. Então, foi secretária nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social. Não é pouca coisa não, minha gente, é uma noite toda para ler. Também secretária executiva, presidiu a Rede de Pobreza e Proteção Social dos países da América Latina e do Caribe, pelo BID. Foi ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, do governo Lula. Coordenou o grupo de trabalho de Fome Zero, 5 anos, envolvendo 13 ministérios. Já pensou uma mulher à frente de uma pasta dessa, com 13 ministérios, para poder coordenar e conduzir? Não é brincadeira. Hoje ela é sócia proprietária da empresa de consultoria em políticas e projetos sociais, que tem o nome de Lopes e Risotti, e que presta também consultoria nacional e internacional nas áreas de políticas públicas, gestão. Coordena a Frente Nacional em defesa de suas e da Seguridade Social e o Comitê Técnico da Assistência Social do Consórcio do Nordeste. Uma salva de palmas. Tem mais coisa, mas vamos por aqui. Aí, então, uma salva de palmas para acolher a Márcia, que vamos prestar bem atenção, desligando também os nossos microfones, para que a gente possa assimilar bem todo esse conteúdo. Depois que ela fizer toda a parte da exposição, abriremos para o debate. A Ana e a Salene, elas vão falar os inscritos e o tempo de falar, que é para poder ela complementar, explicar, ajudar um pouco. Então, com a palavra, para a gente terminar realmente na hora que nós planejamos. Encontrando com todo o Nordeste brasileiro aqui, é uma felicidade muito grande, viu? É com você agora. Bem, então, quem que vai controlar meu tempo aí? Cleide, fica, porque eu gosto de falar e aí você me controla, você dá um toque aí que eu paro. Mas é quanto tempo para a Márcia? Ela que diz. 30 minutos. A gente pensou 20 minutos, 25, né? Isso mesmo. Tá Sim, bom? tá bom. Daí dá tempo para a gente fazer um pouco o debate. Mas eu quero... Ana,
Espera aí, Ana, você controla aí o tempo, que eu estou aqui resumida a um telefone, viu? E prestar muita atenção. Aí você olha aí Tudo o tempo bem, que você tem tudo aí bem. no computador, tá bom? Aí você avisa assim, Márcia, faltando 5 minutinhos. Pronto. Tá bom? Pronto, Isso mesmo. Um beijo bem grande. Quando faltar 5 minutos, eu faço assim, tá? Tá ótimo. Tá Você está me vendo aqui? Tô vendo. Tudo vendo, bem. Sim. Tá bom. Então, Cleide, eu quero dizer, né, da alegria de estar aqui, de ter recebido esse honroso convite teu, da alegria de ter te conhecido. Acho que, né, o Espírito Santo soprou forte lá em Natal, naquele grande encontro, né, de fé e política, quando o Gilberto, né, quando nós nos conhecemos e o Gilberto estava junto, e reencontrei muitos amigos, né, do Brasil inteiro, que tem, né, que traz essa mesma vocação e opção, né, opção preferencial pelos pobres, opção pela Igreja Libertadora, né, e foi muito bom. Toda vez que a gente faz um encontro assim, a gente se alimenta e alimenta. E hoje, relendo o estatuto aqui, né, da Fraternidade Santa Dulce dos Pobres, eu mais uma vez... Você sabe que ontem eu estava muito triste pela morte de uma grande amiga, assistente social aqui do Paraná, por Covid, uma assistente social muito jovem. Nós perdemos mais de 20 assistentes sociais por Covid aqui esses dias, mães de crianças de 4, 5 anos, trabalhadoras, né? E eu estava muito tocada e sempre muito indignada, porque eu tinha ouvido o presidente do Butantan falando, né, de que o Brasil deixou de comprar mais de 100 milhões de doses de vacinas no ano passado e que a gente não precisaria estar vivendo isso. E aí, hoje, quando eu li o regimento, né, reli o regimento, eu falei, que bom, né, a gente sempre tem que ter esperança. E eu aprendi muito isso da minha mãe, né, que a gente sempre tinha que ter muita alegria e muito otimismo. Então, eu quero dizer da alegria de estar aqui com vocês, com quem já integra a fraternidade, que começou, né, recentemente, em 2020, e já tem, né, esse regimento tão substancial, tão consistente, né, quer dizer, vocês, com muita coragem, né, os 17 assumiram, né, os 17 membros assumiram essa tarefa, né, esse grande projeto, que é um projeto revolucionário, né, isso que está escrito lá, né, no regimento. Se alguém, né, do governo federal ler, já vai dizer que é um bando de comunista, mas é isso mesmo, né? Vocês ousaram, né, a escrever e a reproduzir, né, o evangelho na sua integralidade. E esses 20 novos pretendentes que eu sei que estão se preparando e para que no dia 3 vão se tornar parte desta iniciativa tão iluminada. Então, eu quero dizer da alegria de estar aqui. E dizer que, além de assistente social, militante dos direitos humanos, de muitos movimentos sociais, eu sou aqui de Londrina, do Paraná, vou fazer 64 anos agora, sou casada há 45 anos, temos 4 filhos, 6 netos, né? É uma grande alegria ter uma família e todos juntos aqui. A minha mãe é a mais velha de 8 irmãos, de uma família italiana, meu pai descendente de português, Carvalho, e a minha mãe tem 93 anos, uma mulher de muita, muita fé, e sempre, né, muito vinculada, de fato, ela entendeu o que era estar a serviço da comunidade, ela entendeu, né, desde cedo, quando a minha avó levava todos os filhos para a igreja, e a minha mãe repetiu isso. Então, a gente sempre morou próximo a uma paróquia, eu me lembro desde os 4, 5 anos, eu me lembro da minha mãe me levando para a igreja, pois, né, eu nunca deixei a igreja, comecei da catequese aos 15 anos, até os 36 anos eu parei a catequese porque eu fui fazer mestrado e eu viajava, eu não podia ter compromisso fixo nos dias, mas integrei
depois, né, as várias pastorais, pastoral da criança, do menor, pastoral da terra, o Grupo Fé e Política aqui em Londrina, que nós criamos. Eu sou assessora dos movimentos para a área de movimentos sociais das comunidades eclesiais de base, participei da fundação da Caritas aqui em Londrina, também de um projeto Igrejas Irmãs, muito interessante, onde a nossa arquidiocese localiza lugares distantes no país e as pessoas vão, né, e se comunicam. Nós temos no Amapá, no Piauí, né, núcleos de projetos Igrejas Irmãs, enfim. Então, eu sou do grupo das igrejeiras, como a gente chama, né, como a gente diz, e fui, né, assim como o Gilberto, o Gilberto foi seminarista, a minha irmã mais velha foi religiosa das Irmãs de Maria de Schanstatt. Não sei se aí em João Pessoa deve ter o santuário, não é, de Schanstatt. Eu também participei desse movimento de jovens, é uma congregação uma congregação alemã bastante conservadora, de grande espiritualidade, né, a Maria, e também participei. Fiz cursilho, né, esses dias eu falei lá no Recife com um grupo de cursilistas, né, que deve ter gente aqui também, com a Janete, isso, a Selene estava, e, enfim. Então, sempre, né, segui assim, participando dessa igreja missionária, e sempre muito antenada, de fato, né, para nós, o Concílio Vaticano II, né, a grande teologia da libertação foi um sinal de muita esperança, porque justamente quando, né, a Cleide chama esse encontro e diz como ser cristão comprometido e exercer o profetismo do Cristo libertador, né, eu me lembrava que quando eu ouvia o Evangelho de Mateus 25, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, ou o Evangelho das Bem-aventuranças, eu perguntava para minha mãe, por que as pessoas não obedecem, mãe, o Evangelho? Aqui em Londrina, a rodoviária. E na rua da minha casa passavam muitas pessoas que chegavam das outras cidades, com um saco nas costas, passando fome, e paravam, né? Tinha uma grade no portão, e todo dia paravam as pessoas ali. E a minha mãe dizia para a gente, olha, mesmo que a gente não tenha nada para dar, mas a gente sempre tem, pelo menos um pedaço de pão, a gente tem que receber as pessoas, a gente tem que olhar nos olhos delas, falar com elas, perguntar de onde elas vêm, e claro que isso foi um grande aprendizado para mim. Então, todas as vezes que eu ia à missa com a minha mãe, criança ainda, e eu via o padre lendo o Evangelho, e depois eu via aquelas pessoas pobres, né? Eu via na escola crianças que não tinham lanche, eu sempre estudei em escola pública, eu olhava ao redor e via tanta injustiça. A minha mãe era do apostolado da oração e aos domingos ela me levava na cadeia, que ficava próximo também aqui no centro de Londrina, e ela fazia uma fornada de pão doce, me levava, rezava o terço no pátio da cadeia, tinham ali uns 60 presos, jovens, né? E as pessoas falavam, mas vocês não têm medo dessa gente? E a minha mãe dizia, não, essas pessoas são muito infelizes, elas estão aqui porque a gente não teve, a sociedade, né, não teve a coragem de exercer a caridade verdadeira. E por isso a gente tem um mundo de tanta injustiça, e a gente vê esses jovens de 18, 20, 30 anos, né, que roubaram bicicleta, ou que assaltaram uma casa, ou que por alguma razão mataram pessoas, estão aqui. Mas a gente sabe que a injustiça, né, foi feita muito antes. Né? Por que os negros foram açoitados? Por que as prostitutas são tão ofendidas? Então, gente, eu não tinha jeito, né, de entender a igreja de outro jeito, porque, de fato,
o Gilberto, né? Eu, a minha irmã Marilda, a minha irmã religiosa mais velha, Marilena, ela faleceu, ela teve um câncer de fígado e faleceu aos 48 anos. Mas, assim, a Marilena foi para o colégio e o Gilberto foi para os Palotinos, ele fez teologia, depois ele saiu, ele deixou o seminário, mas sempre com essa missão, né? Sempre muito ligado à igreja. Foi assessor da CNBB durante muito tempo, e depois, quando nasceu o Partido dos Trabalhadores, né, que a gente lia o programa, a proposta do partido, e lia, né, o projeto, né, de vida em sociedade pela igreja, né, que a CNBB, que o Leonardo Boff, que o Frei Beto, que os nossos bispos, Dom Pedro Casaldáliga e tantos outros, né, o bispo aí, Dom Marcelo, né, da Paraíba, Dom Marcelo Cavalheiro, aí, Zé Maria. Enfim, Zé Maria, tantos, né, a gente foi se identificando, e a gente foi vendo que era preciso colocar em prática essa palavra, e isso era um questionamento que eu tinha sempre. Eu sempre participei do Grêmio Estudantil, do movimento estudantil, depois de centros de direitos humanos, né? E me formei em serviço social, e já na universidade, mais ainda eu entendi, né, por que a formação sociohistórica do nosso país, as tantas contradições, né, esse país tão grande, esse país que tem uma terra maravilhosa, uma terra que produz alimentos para muito mais do que a população de 212 milhões de brasileiros, né? Um país que exporta alimentos, uma terra maravilhosa, um país que tem muito poucos desastres naturais em relação a outros tantos. Nós temos chuva, nós temos secas, nós temos calamidades, algumas calamidades, né? Claro, mas soterramentos, deslizamentos, mas é muito pouco em relação a tantos países do mundo, né, que sofrem os sobressaltos aí às vezes, de processos, né, como teve lá no Haiti o terremoto que matou a doutora Zilda Arnes, né, e tantos desastres que tem outros países. O nosso país é um país abençoado, é um país, né, que tem um povo maravilhoso, que tem uma terra maravilhosa, que tem belezas naturais impressionantes. Me lembro que a primeira vez que eu cheguei aí, em João Pessoa, acho que 2004, quando eu estava na Secretaria Nacional de Assistência Social, eu me lembro que quem me buscou no aeroporto falou: a senhora sabia que essa é a cidade mais arborizada do Brasil? E eu falei, que legal, aonde eu chego, as pessoas dizem alguma coisa melhor do que tudo que aquela cidade tem, né? Quando eu cheguei no Macapá, me disseram: você sabia que aqui é o melhor camarão do Brasil? Eu falei: não, pode me servir aí que eu quero experimentar, né? E eu me lembro que me marcou, porque me falaram do barqueiro que toca bolero de Ravel aí, né? E que eu não tive chance de ouvir, mas um dia eu vou ouvir, porque eu tinha uma reunião com o governador da Paraíba para justamente discutir a realidade da Paraíba. E quando eu entrei naquele palácio do governo, eu já falava, eu estava com os dados na mão, né, de quantas famílias pobres havia aí na Paraíba, né, em João Pessoa, e eu olhava aquele palácio, né, maravilhoso, do ponto de vista da arte, claro, mas eu dizia: puxa vida, por quê, né? Por que o Brasil tem que ter os governadores, né, viver nesses palácios, né? Isso não tem nada a ver com a realidade do povo. Então, minha gente, eu quero dizer que eu tive felizmente, tive uma carreira profissional que eu aprendi a gostar e a me realizar. Ser assistente social, né? Não é uma tarefa fácil, porque a gente tem que se indignar todos os dias, porque a gente tem que ter a consciência política de que só a luta a vida muda, que nós vivemos num país capitalista e o capitalismo não dá brecha, o capitalismo ele é gerido, né, pelo lucro, pelo mercado, pelo setor privado, não é à toa. Esses dias eu tive que procurar, e eu entrei lá no site do DIEESE,
que é o Departamento Intersindical, que dizia que o salário mínimo no Brasil agora tem que ser 5.400 e pouco, né? E nós sabemos que o salário mínimo, pouco mais de R$ 1.000, né? E aí, mas tudo bem, porque ao longo da história, né, as pessoas, os governos, né, historicamente, desde o nosso império, um país que escravizou seu povo, né, um país que não respeitou o povo que criou, né, que formou, que fundou, que gerou essa pátria, né, os nossos irmãos indígenas, olha lá os Yanomamis, o que estão passando, né, todos os indígenas, os quilombolas, né, os nossos irmãos negros e negras, ribeirinhos, quem mora na fronteira desse país. Então, para mim, nesse sentido, eu tive um grande aprendizado, porque como eu tive uma formação, né, cristã, e eu tive uma formação em que a minha mãe, né, principalmente, toda a minha família, mas a minha mãe sempre foi uma grande referência para nós, até hoje, né? Ontem ela me ligou e falou, me traz uma caixa aqui que eu quero pôr na portaria do prédio, porque a síndica não gostou muito, mas eu vou pôr uma caixa para a gente recolher roupas e alimentos, porque eu falei para ela que eu estava fazendo isso aqui no meu prédio para a população de rua, que eu estou no grupo aqui do Movimento Nacional da População de Rua. E aí ela disse, me traz uma caixa que eu vou pôr também. E aí ela já articulou, porque ela coordena o grupo de reflexão do prédio, e ela já articulou que fizeram a cabeça da síndica e deixaram pôr a caixa de papelão lá na portaria. Então, ela é assim, né? Ela luta e ela resiste até hoje, ela costura, ela pede para quem forra sofá, dá os panos para ela costurar, né? Para fazer as roupas, enfim. Então, ela me ensinou, e ela não me ensinou a ler a Bíblia, né? E a repetir as orações e os cantos da igreja, que são tão maravilhosos, né? Mas ela nos ensinou, de fato, a pôr em prática isso. E aí, é claro que eu aliei isso à dimensão, né, sócio-histórica, política do Brasil, entendendo, né, o que é que o capitalismo gera, o que é que ele reforça, o que é que ele reproduz, para entender por que nós chegamos até aqui. Nós temos hoje no Brasil praticamente 30 milhões de famílias no cadastro único. Quem que está no cadastro único? Quem ganha até 1/4, quem ganha até meio salário mínimo por pessoa da família. Então, uma família com 4 pessoas, se ela ganha 2 salários, que dá 2.000 e poucos reais, ela pode estar no cadastro único. Aí, na Paraíba, eu sei que tem gente de outros estados, mas eu não vou ter tempo de falar, né, os números dos outros estados, mas eu posso, já até mandei para a Cleide aí esses 2 quadros. Aí, na Paraíba, tem uma população de 4 milhões de pessoas, né, e tem 852 mil famílias no cadastro único. Famílias, se a gente multiplicar por 3, dá em torno de 2 milhões e 600 mil pessoas, 3 vezes 9, 27, 2 milhões e 700 mil pessoas que são pobres, que moram aí na Paraíba. Tem 543 mil famílias que estão na extrema pobreza, aí na Paraíba, né? Tem 520 mil famílias que estão no Bolsa Família, que recebem, que estão incluídos no programa Bolsa Família, 520 mil. E 120 mil idosos e pessoas com deficiência que recebem o salário mínimo. E esses programas foram frutos da nossa luta, da nossa resistência, da nossa, né, reivindicação desde a década de 70. A gente chegou na Constituição de 88, né, onde pela primeira vez a assistência social entra na Constituição como direito da população, não como benemerência, como troca de voto na época de eleição, como favor, mas como direito à proteção social. Todos os brasileiros têm direito a serem protegidos, a serem acolhidos, a serem orientados, a se sentir pertencentes à sua comunidade, à sua vizinhança, à sua cidade. E é com esse olhar que nós só seremos, né, a fraternidade, nessa perspectiva desse profetismo do Cristo libertador, se a gente olhar ao lado, sempre, sempre, se a gente olhar do lado, né? Às vezes a gente está no carro, no sinal,
e a pessoa vai chegando e a gente já fecha o vidro do carro, né? E a gente tem que rever isso, né? Eu fiquei muito feliz outro dia, porque a minha neta de 20 anos falou, vó, a minha mãe, ela sempre troca o dinheiro, ou ela compra bolacha, pão e deixa no carro, ou ela troca o dinheirinho e para ela dar, porque aqui tem uma comunidade indígena, Caingangue, que a gente sempre... Nossa Senhora, Ana do céu! Mas já vou caminhando aí. E ela... Porque ela disse, né, que tem uma comunidade Caingangue, e a gente tem vários indígenas, e agora a gente tem venezuelanos, haitianos, com os cartazes no sinal, né? E aí é muito comum que católicos, cristãos, que vão à igreja, que cantam, que rezam, né? Que estão, às vezes, até em movimentos da igreja, e que têm total desprezo por essas pessoas, e se irritam quando vê essas pessoas. Então, eu, felizmente, estou tendo a oportunidade de poder dizer para vocês, né, que nós só somos verdadeiramente cristãos, e eu sei que eu estou dizendo para um grupo muito qualificado, porque vocês fizeram uma opção de pertencerem a essa grande iniciativa, né, da Fraternidade Santa Dulce dos Pobres, e ninguém melhor que ela, né, para nos ensinar o que é a pobreza, ela e muitos, né, que nós temos, felizmente, nós temos no Brasil, e que essa fraternidade, essa caridade como valor universal, intrínseco, e só vale, não é? Nós só vale, dizemos que somos cristãos se a gente tiver essa coragem. E essa coragem, né, é uma coragem difícil, porque nós somos mal vistos, né? Como o capitalismo falaram tanto na nossa cabeça, todos os conteúdos dos currículos escolares, eles são absolutamente lineares, né? Eles vão contando a história do Brasil como se tudo fosse muito natural. Vocês podem pegar a história de cada estado desse país e de cada cidade, e vocês vão ver lá o que aconteceu, né? A Casa Grande Senzala, como é que era? Por que as pessoas não distribuíram terras antes? Por que hoje, depois de 500 e tantos anos, a gente tem que lutar pela reforma agrária? Aqui em Londrina, tem um livro que explica. É uma cidade que tem um solo, uma terra vermelha, uma terra roxa maravilhosa. E aqui tem 85 anos a cidade. E as pessoas que estavam na prefeitura, eles resolveram dividir as terras por um grupo de famílias. E acabou. E puseram as pessoas, os pobres, para trabalhar para eles. E essa é a história do Brasil inteiro. Não é? Então, eu li no regimento de vocês aí, no estatuto, né? Eu gostei muito do artigo 5º, da letra G, como se cumprem os objetivos da fraternidade, porque diz exatamente dar pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Dar pão a quem tem fome, às vezes a gente até faz isso, e fazemos, felizmente. O brasileiro é um povo solidário, de modo geral, e entre os pobres mais ainda. Todas as campanhas agora pela pandemia estão mostrando que quem mais dá, quem mais doa, é quem tem menos, né? Então, isso é uma cultura, felizmente, nós temos essa. Olha o MST, olha a Central Única das Favelas, olha as pastorais todas fazendo grandes campanhas solidárias. Agora, e fome de justiça a quem tem pão, né? Será que quem tem o pão, nós todos que temos o pão, nós temos essa fome de justiça? Nós olhamos para quem está ao nosso lado, e não é um olhar individual, isso que é o mais difícil, é um olhar coletivo, porque qualquer cidade, qualquer estado, nosso país, por que nós temos governos? Os governos servem, e a nossa Constituição Federal de 88, que todos nós deveríamos ler, a Fraternidade podia fazer uma oficina sobre a Constituição Federal de 88, eu posso voltar um dia para falar com vocês sobre o artigo 6º, sobre o capítulo da ordem social, sobre como as políticas públicas são organizadas pela Constituição, o que são as políticas setoriais da saúde, da educação, da assistência social, da previdência, do trabalho, do meio ambiente, as políticas transversais,
para as mulheres, para crianças e adolescentes, para jovens, para indígenas, para as comunidades LGBTQI+, para as pessoas com deficiência, idosos, né? Então, nós temos isso escrito. Felizmente, nós conquistamos uma boa Constituição. E os governos são feitos para responder e para cumprir a Constituição. O governo atual rasgou essa Constituição. Ele não tem capacidade de enxergar e de ler nada dessa Constituição, porque ele se aliou com quem sempre banalizou e naturalizou a vida. E por isso que morrer 500 mil pessoas não significa nada para essas pessoas, infelizmente. Então, é muito importante que quando a gente fale disso, a gente olhe para o lado, e não é o lado de uma pessoa, é para o conjunto daquela comunidade. Aí, em João Pessoa, vocês têm 818 mil habitantes, não é? Vocês têm 106 mil famílias que estão no cadastro único. Isso dá 350 mil pessoas, mais ou menos, que são pobres, aí em João Pessoa. Então, 350 para 800, dá quase 50% da população são pobres em João Pessoa. Isso significa não ter renda, não ter acesso ao mínimo, às vezes a moradia, a uma água boa, a um bom alimento, um bom agasalho, né, a roupa, enfim, é tudo que uma família precisa para ter dignidade. Vocês têm aí 60 mil famílias no Bolsa Família, 22 mil idosos e pessoas com deficiência que recebem o salário mínimo, que é o BPC, o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Vocês têm 12 CRAS, 4 CREAs, 2 centros de população de rua e 20 unidades de acolhimento. Essa é a rede de assistência social. Deve ter outras, claro, porque deve ter a PAI, o Pestalozzi, deve ter outros abrigos, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso que vocês, enquanto fraternidade, vocês só vão conseguir cumprir os objetivos da fraternidade se vocês tiverem essa leitura da realidade social, se vocês tiverem esse engajamento na realidade local. Eu olhei aqui no relatório, a Cleide depois pode olhar, cada município do Brasil tem um conselho municipal de saúde, de cultura, da mulher, da assistência social, da criança e adolescente, e os conselhos de políticas públicas são espaços onde a fraternidade pode e deve estar para debater a realidade, para debater essa fome de justiça. Isso é seguir, né, o profetismo do Cristo Libertador. Isso é concreto, é participar das conferências, das comissões, dos comitês, né, dos conselhos. E o conselho é o espaço da sociedade civil e do governo que tem a obrigação de defender a política pública naquela área. E eu olhei aqui o relatório de vocês, tem 10.702.000 de saldo na conta do Fundo Municipal de Assistência Social. A razão disso eu não sei. É muito dinheiro, 10.700.000. Aí eu perguntei para uma amiga aqui, a Gilvaneide, que trabalhou aí na Secretaria de Estado, quem é o secretário ou a secretária de Assistência Social. Porque isso não, a gente tem que esclarecer isso, né? Nós temos que saber aonde ele... Por que na pandemia provavelmente tem muitos desempregados agora aí? Esse dado que eu disse, de 106 mil no cadastro único, agora deve ter mais gente que poderia estar no cadastro e não está, porque o governo federal cortou o cadastro. Agora não deixa mais incluir pessoas. O auxílio emergencial, que era de R$600, no mínimo, agora é 150. Então, isso é concreto. Eu estou dando um exemplo da assistência social, que é a área que eu mais atuo. Mas vocês sabem que a saúde o sistema está completamente saturado. Os trabalhadores da saúde não sabem mais como resolver. Vocês sabem, né, da educação, vocês sabem das violências, do trabalho infantil, do abuso sexual, de abandono do idoso, das famílias que moram na área rural e estão passando fome mesmo morando na área rural. Por quê? Porque o governo cortou. Eu coordenei o Fome Zero e a coisa melhor do mundo era viajar para o Nordeste e ver as cisternas, ver o programa de agricultura familiar, ver os restaurantes populares, ver o banco de alimentos funcionando, as cozinhas comunitárias.
Eu fui agora para Boa Vista em dezembro de 2019 e eu falei, eu quero ir lá ver os 2 restaurantes populares que a gente veio inaugurar aqui. Aí a assistente social falou, professora, os 2 estão fechados. Eu chorei quando cheguei na frente dos restaurantes populares, que virou um depósito de material da prefeitura. Quer dizer, isso é um crime. É um crime fechar um restaurante popular, é um crime não continuar os programas que davam garantia de acesso ao alimento para as pessoas. Nós temos hoje quase 120 milhões de pessoas no Brasil que não se alimentam 3 vezes ao dia. Nós temos, a pesquisa falou 19 milhões passando fome, agora isso em dezembro, agora já falam em 25 milhões. Quer dizer, não é possível que nós cristãos, e quantos católicos e cristãos tem no Brasil, gente? Quantos milhões? Cristãos de todas as religiões. Então, eu paro aqui, a Ana já foi muito, condescendente aí comigo, mas dizer, eu fiz uma listinha, eu gosto muito dos documentos do Papa Francisco, e nós temos um grupo aqui em Londrina, da Igreja Resistente, que chama Igreja em Saída, é o nosso grupo do WhatsApp, Igreja em Saída, tem alguns padres, algumas religiosas, pouca gente, porque, infelizmente, a gente tem muitos padres conservadores, padres que são negacionistas, Nós temos, infelizmente, muitos cristãos que naturalizam, que acham que é natural que as pessoas morrerem de fome, as crianças morrerem antes de ter 5 anos, a mortalidade infantil, a desnutrição, mas nós não podemos, a Fraternidade Santa Dulce dos Pobres não pode permitir isso. Vocês que estão entrando agora, devem saber que esse regimento, para ser honrado, precisa de gente honrada, de gente valente, de gente corajosa, de gente que vai lá na prefeitura e pergunta onde que estão gastando o dinheiro do orçamento, quem está sendo atendido, por que não estão sendo atendidos, visitar, que eu sei que isso também está na organização de vocês, visitar as famílias. Agora, claro, todo cuidado é pouco com a pandemia, mas é possível isso. Então, é um grande alento saber, a construção da casa comum passa por aí. Nós estamos tendo a Sexta Semana Social Brasileira, o Grito dos Excluídos, que tem também feito, eu tenho participado disso, e nós temos saídas. Olha, o Papa Francisco está construindo um documento sobre economia popular e solidária, sobre economia social. Ele sabe que é possível, ele sabe que a gente tem que preservar o meio ambiente, tudo tem que ter sustentabilidade. Então, gente, eu encerro as minhas palavras dizendo que, como cristã, como assistente social, como agente política, eu fui ministra, eu tive a oportunidade de andar o Brasil, eu fui representar o Brasil na ONU, na Assembleia Geral da ONU, eu fui lá dizer que a gente estava cumprindo os 8 objetivos do milênio. Eu tive a honra de trabalhar com o presidente Lula, de acompanhar o mandato depois da presidente Dilma, e eu sei bem, nós saímos de 8 bilhões de orçamento quando eu entrei, para 84 bilhões no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que quando se tem vontade política, é possível fazer, e que a gente não pode admitir que as pessoas morram de fome, que as pessoas se sintam desrespeitadas, que a gente ande nas ruas quase como com uma tapa nos olhos, não querendo enxergar aquilo que está na cara, a injustiça, a fome de pão e a fome de dignidade, a fome desse sentimento de ser visto, de ser reconhecido. Eu tenho visto muitos depoimentos de mulheres, de jovens negros. Eu tenho um sobrinho negro, e ele, toda semana, ele me conta uma situação que ele vive aqui em Londrina, de discriminação a ele, porque ele mora num apartamento no centro da cidade, e as pessoas ainda não estão acostumadas a isso, a ver um jovem negro que tem nível superior, que é trabalhador, que pode ter uma vida digna, uma vida que todos deveríamos ter. Então, a gente não pode se conformar com isso.
e eu estou muito feliz de saber, né, e vou acompanhar muito a fraternidade e que ela seja ampliada, expandida, que ela seja a cara da Igreja do Brasil. É tudo que eu desejo, porque eu sei que a CNBB ela avança um pouquinho e recua, ela vai e volta, né? E a gente tem que ajudar os nossos bispos. Outro dia eu dei uma brigadinha com o nosso bispo aqui, porque eu falei, as igrejas têm que respeitar a pandemia, a igreja tem que fazer a diferença nessa pandemia, a igreja tem que cobrar das nossas autoridades, a igreja não pode ser conivente com o que está acontecendo nesse Brasil, senão não somos igreja. A igreja libertadora é a igreja, sem dúvida, do exemplo de Santa Dulce dos Pobres, né? E que eu tenho certeza que vocês estão fazendo já essa diferença aí. Desculpa, gente, pelo tempo, obrigada, estou à disposição de vocês e com muita emoção, podendo falar e conhecer e ter novos amigos e amigas. Obrigada. Obrigada a você, Márcia, por ter se disponibilizado. Sei que é uma pessoa muito ocupada, seu tempo é muito corrido. Você vai sair dessa e vai começar uma outra, né? E, assim, é um desafio, realmente, vivenciar ser fraternidade nesses tempos tão sombrios, tão duros, né? E, assim, agora nós podemos começar o nosso debate, nossas perguntas, nossos questionamentos. Nós vamos fazer pelo chat, né? E quem quiser perguntar, quem quiser tirar alguma dúvida, ou quer fazer um questionamento para a Márcia, né? Ela ainda tem, acho que meia hora, né, Ana? Disponível para a gente. Então, vamos fazer que nem a Gleide falou, vamos sugar tudo que ela tem para nos oferecer, que é uma assistente social. É uma profissão, assim, que eu admiro bastante. Comecei a fazer serviço social lá em Roraima, que eu morei um tempo lá, mas eu tive que parar porque assumi uma outra função enquanto professora, fui gestora pública, então... Mas, assim, pretendo terminar a faculdade porque é uma profissão que eu amo demais. Então, nesse momento, nós podemos nos inscrever lá no chat. Quem não sabe onde tem um íconezinho ali em cima, na parte superior direita. Como se fosse uma folha de caderno. Como se fosse uma folhinha de caderno, e quem quiser perguntar, a gente coloca a inscrição para questão de ordem mesmo, para nem todo mundo perguntar igual, ao mesmo tempo, aliás. Quanto tempo, Ana, a pessoa tem para pergunta? 2 minutinhos, né? Para ter mais gente participando. Né? A gente vai colhendo as perguntas e vai participando. Isso, somos 36 pessoas, olha só que coisa boa. Meu notebook aqui está lento demais, porque é muita gente, mas assim, eu estou muito feliz em ver tanta gente, né, disposta a serrar fileiras, né, e se manter firme na luta, porque está difícil. Da vez aí, pessoal. Então, é importante que vocês coloquem seus nomes no chat, porque a gente não vê todo mundo aqui. Então, se vocês botarem o nome, a gente já vai vendo aqui. Se você pôr nos 3 pontinhos à direita, aí você pode aumentar lá a quantidade de pessoas. Eu já fui, porque por mais que a gente aumente, assim, tem 36 pessoas, eu posso ver 34. Eu fui aumentando, mas aí vai diminuindo muito, e acaba que a gente meu notebook não tem uma tela muito grande. As câmeras fechadas. Você quer começar, Francisca? Fátima Silva, está inscrita. Pronto. É isso? Fátima? Eu vou me inteirar depois melhor com a irmã Cleide, e depois eu... Tá bom? Pronto, que ela me convidou, eu vim assim. Fátima Silva está inscrita. Pode começar, Fátima. Ela disse que não se inscreveu.
Tá. Estou vendo aqui. Ah, o O Silvanar. Silvanar. Isso, Silvanar. Pode falar, Silvanar. Já sou eu. Já. Então, boa noite. É uma alegria muito grande participar desse grupo tão seleto, tão maravilhoso. E assim, o Lula, que nunca vi Lula em igrejas, ele era militante do movimento sindical, do movimento operário, mas o governo dele foi assim tão humano que a gente sabe que tem a pessoa de igreja por perto dele. E agora a gente começa a descobrir, né, com a palestra da Márcia, né, que de fato o Lula estava bem assessorado também nesse aspecto, já com o Gilmar, que é o seu irmão, e também com a senhora, e certamente outras pessoas boas. Então, a gente agradece muito a sua participação nesse grupo que estamos criando agora. Eu ainda sou candidato a membro dessa fraternidade, eu e minha família, e muito me alegra estar nesse grupo, e muito obrigado pela aula maravilhosa. Obrigada. Francisca, você pode falar, Francisca. Não, irmã Cleide, vou ficar ouvindo mais. Estou cansada hoje, sem raciocinar direito. Cheguei do plantão tão tenso. Estou aqui só para ouvir, viu? Fala. Gente. Mas aí, o que Márcia traz, realmente, eu também sou assistente social e sei muito bem de como é difícil. E a gente na saúde está sofrendo também bastante, porque a saúde está muito escanteada também. Então, por conta da Covid, a gente está sobrecarregada. Trabalho na maternidade, onde atende só alto risco, né? Então, alguns hospitais estão atendendo só Covid, aí termina sobrecarregando a gente, né? E a gente vê coisa assim, né? Não dá para atender todo mundo, aí vê as pessoas ficarem em maca, aguardando um leito, às vezes mais de 2 dias. Chega, dói o coração. Uma gestante ficar numa maca 2, 3 dias é complicado, muito complicado mesmo, e desgastante, que a família fica agoniada e querendo também, né? Todo mundo quer ficar junto, mas nesse momento não dá para ficar todo mundo junto. A gente já abriu para que fique um acompanhante, mas mesmo assim a família fica ansiosa e a gente tem que ficar administrando essas questões o dia inteiro, além das outras demandas que tem, né? Aí cansa, tem dia que cansa. E hoje eu estou assim que eu trabalhei sozinha, tá bom? Mas amo o que eu faço, já podia estar aposentada, mas não estou, porque enquanto eu gostar, enquanto eu ficar feliz de estar lá contribuindo, eu vou ficar. Eu assumo como missão também. Né? É lá que eu faço o meu apostolado, é lá no meu trabalho. Tá bom? Obrigada, Francisca. Salene agora está inscrita. Então, uma coisa que o Silvanar falou que me relembrou uma outra situação, e eu gostaria assim, que a Márcia pudesse falar um pouco sobre isso, e até mesmo isso é um desafio que eu lanço para a própria fraternidade. Porque ele falou da questão de que nunca tinha visto Lula em igreja, etc., mas ele nunca foi tão humano, né? Mas aí vem a questão dos valores éticos, que se confundem com os valores cristãos, não é isso? Então, como é que você, Márcia, enquanto uma mulher que ao mesmo tempo é cristã e ao mesmo tempo ética, né, nos aconselharia ou nos orientaria, enquanto fraternidade, de receber pessoas que não fossem cristãs?
que alguém tivesse interesse em participar da Fraternidade Santa Dulce dos Pobres e não se designasse cristã. Como é que a gente poderia receber essa pessoa, mas que fosse uma pessoa extremamente ética e que fizesse, e que até às vezes eu conheço pessoas, inclusive, que até fazem mais coisas com outros que se dizem cristãos. São muito mais solidários, são muito mais éticos, são muito mais... enfim, ajudam muito mais as pessoas, não sendo cristãos, do que aqueles que são. Obrigada, Salene. Eu queria perguntar uma coisa. A gente deixa algumas pessoas falarem, pausa, Márcia volta, responde o que foi perguntado. Acho melhor, é isso? Então, eu me inscrevi, eu vou fazer a pergunta e logo após a gente passa para você. É o seguinte, eu tenho visto, nós temos sofrido muito com essa questão do conservadorismo, tanto hoje a gente vê o conservadorismo governamental e a gente vê o conservadorismo da igreja, né? E quando você se expressa, até nas redes sociais, vem sempre muita discussão em cima daquilo que você se expressa, porque os que são da direita, eles estão sempre prontos a dar muitas respostas, a te atacar e tudo mais. Hoje eles são muito orientados a isso, né? E na questão eclesial, a gente também vê a expressão da igreja mais de direita, mais conservadora, fazer isso, né? De jogar para cima, de não permitir que a gente fale, e sempre com essas denominações aí que você já colocou, comunista, herege, não sei o quê, né? E aí, eu queria te perguntar, assim, como é que vocês aí em Londrina têm conseguido superar essas coisas? Por exemplo, na questão, até dentro da igreja mesmo, a gente não ouve mais as músicas das SEBs, né? Nas missas normais, a gente não ouve. Só se for uma missa que a gente estiver animando. É sempre aquela coisa, assim, muito melancólica, e que não fala da vida das pessoas, né? Não fala do sofrimento, não fala da realidade do povo, pelo menos da maioria do povo. Como você tem visto isso? Agora te devolvo, quem quiser se inscrever, começa aí. Tereza está inscrita, Tereza Braga. Agora Tereza está inscrita. Eu posso responder e daí continuar. Você começa, Tereza. Que fez um comentário e, assim, de fato, né, a coisa que mais me marcou, e o Gilberto falava muito isso, que o que fazia, o que segurava a gente a estar num governo com tanto trabalho, eu entrava 8 horas, saía meia-noite quase lá do ministério, e a gente trabalhou muito, 12, 14 horas por dia, né, porque esse era o comando do presidente. E o Gilberto dizia, a coisa que mais me mantém vivo nessa caminhada é perceber que o presidente não recuou 1 milímetro no seu comando, na sua convicção, no seu compromisso com os pobres. E era assim mesmo. Me lembro de um evento que nós fomos em São Paulo com as mulheres do Bolsa Família, que elas iam trabalhar na área de acabamento da construção civil, e ele olhava, e ele me chamou do lado, e ele falou, olha aquela mulher, ela não tem dente na boca. Aí ele chamou o Padilha, que era o ministro da Saúde, e falou, por que as mulheres não têm dente na boca? Então, o nosso programa não está prestando para nada? Então, assim, ele era a pessoa que mais se indignava quando ele via, né, as coisas erradas. Uma vez saiu na Globo uma família indígena com uma panela no fogão, com água fervendo sem ter o que pôr dentro. Ele chamou imediatamente uma reunião, eu fui, o Patrus, eu não era ministra, eu era secretária executiva, né, vice-ministra, e eu falava que sempre que era para levar bronca, eu que estava presente, que o Patrus estava em alguma viagem, e aí o Lula chamava e, ele falava, eu não vim aqui para isso,
nós temos que atender o povo brasileiro, não é possível, olha aí. Daí eu fui, ele chamou todo mundo, convocou, e nós fomos todos lá para Campo Grande, nos reunimos, ficamos 4 horas numa plenária com os indígenas, eles contando por que estava acontecendo aquilo, porque tinha que ter comida, né, e por que não estava tendo. Enfim, então, de fato, né, você não precisa de uma institucionalidade, né, hierárquica da igreja para você ver a presença da igreja, para você ver, né, o conteúdo, né, missionário, evangélico. Isso ajuda muito a gente ter discernimento. Com isso, eu também já respondo a pergunta da Salene, né, que, claro que vocês têm aí um regimento, mas eu não tenho dúvida de que nós temos pessoas que não seguem, que não foram batizadas, que não, né, seguem os ritos da igreja, né, da igreja do Brasil, enfim, do mundo, né, mas que tem no seu exemplo, na sua vida cotidiana, né, às vezes muito mais do que o próprio cristão batizado, né, e que vai à missa todos os domingos, como a Ana disse, inclusive, que tem a coragem, né, de nos julgar e de nos culpar, porque nós queremos a igreja verdadeira, né, a igreja da libertação, a igreja dos pobres, a igreja que foi capaz de fazer opção preferencial pelos pobres. Então, eu não tenho dúvida que a fraternidade deveria acolher essas pessoas, né, porque a fraternidade, como o próprio nome diz, ela não está na estrutura hierárquica da igreja, ela é uma presença, ela é um sinal, ela é um coletivo, né, de pessoas que têm um compromisso, e que nela cabem todos aqueles que têm essa dimensão ética, né, essa dimensão ética da vida, né, e a ética é isso, é exatamente você ter a coragem, né, de olhar, de ler essa realidade. Por isso é que a política também se mistura tanto com isso. As pessoas, inclusive, têm uma leitura absolutamente equivocada, e quando falam, eu não quero saber de política, eu sou apolítico, isso não existe, ninguém é apolítico, porque a política é a arte do bem comum, a política é a construção das relações sociais, do modo de vida, como uma sociedade, né, uma sociedade de princípios, uma sociedade que preserva a vida, né, deve funcionar. Então, se tem politicagem, se tem politiqueiros, se tem populistas, se tem corruptos, eles não estão fazendo a política, porque a política, né, todos nós estamos fazendo. Quando a gente atende o telefone, a Francisca falou, né, do trabalho dela como é extenuante, né, porque quem trabalha na área pública, ou mesmo nas comunidades, quem trabalha no serviço público, a gente adoece, e adoece porque a gente vê muita coisa errada, porque e aí tem o risco da gente se acostumar também com isso, e da gente virar uma pessoa também fria, uma pessoa que acha que é natural não ter vaga, não ter leito, né, ser mal atendido pelo médico, receber uma resposta atravessada, né, isso não cabe entre nós. Por isso que é importante a gente fazer esse debate sempre, a gente tem que se alimentar disso. E isso é fazer política. Isso é fazer política pública, isso é fazer a política da fraternidade, né? É essa política que a gente tem que seguir. E aí, por exemplo, a Francisca ela disse, não quero falar porque eu estou cansada, e depois ela falou, né? Olha só como isso é importante. Ela falou e ela deu um recado. Nós vamos ficar de mãos atadas? Nós vamos nos conformar com as pessoas não tendo leito nos hospitais, nas clínicas, ou não tendo vaga? Hoje a nossa vereadora aqui, Leni de Assis, que é da SEBS, né? E ela disse, olha, eu estou aqui numa reunião com uma UPA, porque nunca vi tanta gente sem atendimento. Tem mais de 50 pessoas esperando, sem ter vaga, sem ter... Quer dizer, isso é Londrina. Londrina é uma cidade muito rica. Londrina é uma cidade de ruralistas. Por isso que também a igreja aqui é tão difícil. Percebem como nós vivemos, para responder, né, a própria Ana, né? Nós vivemos numa sociedade de classes,
né? Existe uma luta de classes. Nós temos a classe trabalhadora, nós temos a classe operária, nós temos, né, a classe que sempre foi aviltada, né, que sempre foi maltratada, explorada, reprimida, não é? E nós temos uma classe de uma elite, a burguesia, não é? Que tem uma elite econômica que sempre foi dona do poder. Nós sabemos, nós temos 13 famílias, né, que têm o maior PIB do mundo, enquanto 50% da população, inclusive do Brasil, né, vive com 10% da riqueza. Então, é essa contradição, é isso que é injustiça. Por que não tem distribuição de renda? Quem disse que a população não deveria receber agora, no mínimo, um salário mínimo? Mas como? Como que o governo, de onde que o governo vai tirar dinheiro? Ele é obrigado, porque ele existe para isso. Claro que tem dinheiro. Tem dinheiro, quando se quer, tem dinheiro. Tanto é que o Ministério do Desenvolvimento Social, eu passei 20 anos lutando para que o Ministério, quando eu fui secretária aqui em Londrina, do movimento estudantil, para que o Ministério tivesse mais dinheiro. E quando eu cheguei lá, eram 8 bilhões. Como é que a gente foi para 84? Da onde esse dinheiro apareceu? Apareceu porque a análise do orçamento foi feita por quem tinha compromisso e tinha um lado. Então, nós estamos do lado de quem? Da burguesia ou da classe trabalhadora? E como fazer isso? Não é fácil, viu, Ana? Porque nós somos estigmatizados, porque nós também fomos formados pelo capitalismo e nós também, os próprios padres. Qual é a formação dos padres nos seminários? Como que é? Qual é a formação dos religiosos e religiosas? Um dia eu falei aqui para o nosso diretor do seminário, eu falei, eu dou aula de graça lá no seminário para vocês, mas não é possível que os padres não saiam, né, não tenham a sua ordenação, entendendo o que é a luta de classes, entendendo o que é concentração de renda, de riqueza, defendendo e sabendo interpretar o evangelho. Não é possível, né? Então, essa é uma luta. E nós mesmos nos pegamos nessa coerência. Não estamos falando do outro, estamos falando de nós mesmos. Quantas vezes, né, a gente passa despercebido, porque a gente naturaliza, a gente acha que é normal. Quantas vezes eu vou nos municípios e as pessoas levantam lá do plenário e falam assim, mas até na Bíblia está escrito, pobres sempre tereis. Eu falei, olha, que oportunismo, né? Cada um lê a Bíblia do jeito que lhe interessa, né? É claro que essa é uma leitura absolutamente enviesada, né, do Evangelho. Quer dizer, as pessoas também se acostumam com isso. E as pessoas, os cristãos, acham que é isso mesmo, que os pobres não podem ter um carro, que os pobres não podem ir no shopping. Eu ouvia na Bahia, em Salvador, na última conferência, um morador de rua dizendo assim, sabe, professora, claro que eu preciso da cesta básica, preciso do Bolsa Família. Aí ele falou, preciso não, eu tenho o direito. Eu falei, ai, graças a Deus que você está falando isso. Aí ele diz assim, mas eu queria muito poder entrar num restaurante, olhar o cardápio e escolher a comida que eu ia comer. Olha, gente, e nós mesmos acabamos achando que isso é um absurdo, que as pessoas têm que se contentar com as migalhas, que as pessoas, por isso que as campanhas de solidariedade, elas são importantes, muito, e agora nós temos que fazer. Agora, nós não podemos achar que as campanhas de solidariedade vão transformar o país, porque a transformação do Brasil passa por reformas estruturais, reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, não é? A gente faz muito tempo que a gente briga contra as emendas parlamentares. Por quê? Porque os deputados, eles escolhem a base deles e eles querem mandar dinheiro. Opa, tem alguém aí cantando. Eles escolhem a base deles do município, onde ele vai ter voto para... O de Assis aí que está com o microfone pronto. Assis. Então, eles escolhem a base deles para depois, na eleição, cobrar que ele mandou dinheiro para aquela comunidade.
E não é assim. O orçamento tem que ser participativo, tem que ser planejado, tem que estar no município de acordo com as necessidades da população. E isso não é simples. Por isso que nós temos que fazer educação popular, formação de base, inclusive para os pobres, inclusive as famílias mais pobres, porque elas também ouvem a Globo, elas também acreditam nas fake news, uma autoridade, né, querendo seguir o seu exemplo. E, às vezes, é um exemplo muito ruim, é um exemplo de desumanidade, é um exemplo de egoísmo, é um exemplo de individualismo. Então, eu falo sempre para os meus alunos, eu dei aula há 30 anos na universidade, quando chega uma pessoa num CRAS, ou numa unidade básica, ou em qualquer lugar no serviço público, você não olha aquela pessoa trazendo a sua necessidade. Você tem que olhar para ela e dizer assim, metade da população, esta pessoa, o João, a Maria, a Tereza, representam mais de 100 milhões de brasileiros que estão na mesma situação. Então, não é culpa da pessoa que está ali em busca do Bolsa Família, de uma cesta básica, de uma roupa. Isso é, né, o resultado da injustiça. E essa pessoa tem que ser elevada, ela tem que ser engajada no trabalho que nós estamos fazendo, não é? Que todas as políticas públicas devem fazer, que todas as comunidades, as entidades e a própria igreja devem fazer. Isso não é fácil. Quem tem lado sofre. Nós somos quantos religiosos? Olha a irmã Dorothy, olha tantos religiosos que morreram, foram assassinados, não é? Margarida Maria, eu fui muito para El Salvador, né? Lá o bispo de El Salvador, ai meu Deus, me passou o nome dele. Dom Romero. Dom Oscar Romero, imagina, né? Olha o que ele passou, eu fui lá na igreja onde ele foi morto, eu fui lá conversar com as irmãzinhas, e ele foi morto por isso. Então, a vida não é mole, não. Aqui em Recife, o padre Antônio Henrique. Muito bem. Pois é. Então, é isso. Quem tem lado tem que ter coragem. Tem que ter coragem para agir, para denunciar. E não precisa ser com uma arma na mão, de jeito nenhum. A nossa voz, a nossa palavra, a nossa língua, os nossos atos, eles são decisivos. Se a gente tem coerência, a gente faz isso com diálogo, com paz, às vezes com firmeza, denunciando ao Ministério Público, pedindo uma audiência com o prefeito, com os vereadores, elegendo gente que a gente pode confiar, cobrando de quem a gente deu o voto. Isso é fazer política, isso é fazer a boa política. Márcia, a gente faz uma nova rodada, eu queria fazer uma proposta. Tem duas pessoas, a Tereza e a Antônia Lima. Acho que a gente poderia ouvir as duas e depois fechava, né, irmã? Pode ser, irmã Cleide? Então, pronto, a gente vai ouvir Tereza e Antônia Lima, e aí depois a Márcia fecha, porque ela tem que sair 8h30, né? Ana, qual a gente tempo? É 10 minutos que a gente tem para conversar, falar. Não. A própria conversa, aí vai me passando um filme. Mas eu já vou falar. Primeiro, não, tudo bem, vai lá. A indignação, quer dizer, eu acho assim, como diz Santo Agostinho, né, ele diz que a esperança tem duas irmãs, a indignação e a coragem. Quer dizer, se você não tiver, só tiver esperança, mas não se indignar e não tiver coragem, você não avança. Mas uma coisa que eu quero dizer, uma reflexão que eu quero fazer com essa história do capitalismo, que Márcia coloca tão bem, é que, por exemplo, eu sou socióloga, né? Me formei na época que foi a transição de um momento de muita efervescência de mudança para melhor do Brasil, com João Goulart, Arraes, aqui e tal, e o golpe militar. Eu aguentei, meu curso de 4 anos foi 2 e 2, sabe? Pois bem, mas eu quero dizer que desde depois do governo, ainda na abertura, ou melhor, na Sudene, mesmo na ditadura,
os sociólogos, a gente vinha um resquício dentro da democracia, que nós, sociólogos, fazemos parte das equipes interdisciplinares, inclusive experiências ricas, sabe? Assim, de trabalhos de desenvolvimento local e tal. E a coisa do mercado, sutilmente, no governo do FHC, que foram 2 períodos, foram 8 anos, tiraram os sociólogos. Ficou assistente social, que, desculpe, que havia uma briga, a gente chamava assim, são paga para ter pena do povo, a gente vê que não é isso, mas que foi muito levado nesse sentido, foi, né, LBA e tudo mais. E ficou psicólogo, psicólogo, assistente social e pedagogo. Isso eu digo porque o programa do PET, que eu participei no governo de João Paulo aqui, fui gerente do PET, e enfrentava isso, eu falei, interessante. Aí veja, Márcia, como foi incrível a coisa do capital, sutilmente, tirar o sociólogo, porque nós sociólogos fazemos o quê? Um estudo da realidade. Quer dizer, e se a gente tem uma visão numa linha estrutural, histórica, né, dialética, a gente vai mostrar as contradições, a questão do poder também, se vai pegar em Weber, tá entendendo? Desapareceu e resolveu o problema dali, o sintoma, mas não as causas, né? Que Dom Helder dizia, quando eu dou fome, acho que eu sou santo. Quando eu dou fome, quando eu dou comida aos pobres. Quando eu pergunto por que tem fome, aí me acho comunista. Pois bem, isso é um aspecto. Voltando para o tempo de hoje, veja só, uma coisa que eu fico assim indignada, é o uso que eles aproveitaram desde a campanha de 2018, eu não sei como nós deixamos isso. Apropriar-se dos símbolos da bandeira, das cores. Está concluído, Tereza. Já, ponto. E, ao mesmo tempo, quer dizer, eu digo isso, eu vou falar mais um pouquinho, porque eu vendo uma pessoa da mendiga, eu não sou assistente social, uma mendiga é uma pessoa que vende a coisinha na rua com a camisa verde e amarela. Aí eu parei assim, por que você está com essa camisa? Quem lhe deu? Aí a pobre fez assim, eu falei, não use não, você sacou hoje, simboliza o que é contra você. Aí eu cheguei, como eu tinha roupa para dar, eu arrumei minha roupa tanto para ela como para a filha, e à medida do que eu posso, mesmo que eu sendo da fraternidade, a gente não podendo... Hoje eu quero dizer, irmã Cleide, que eu estou feliz que está participando cursilistas que são da Pastoral do Povo de Rua, e eu gostaria muito que a Ana Paula falasse e tal, pela experiência que elas têm, né? Pois bem, então eu dei e fiquei fazendo minha caridade, ou minha assistência, meu benefício que eu posso. Outra coisa linda que eu devo contar é que 2 carroceiros que vendem fruta e verdura gritando R$1 aqui embaixo no meu prédio, que tem mais bolsonarista, que me proibiram botar uma bandeira do PT quando o Lula teve aquela vitória, nós tivemos, né? Aí ficaram para tirar 10h30 da noite, né? Tá bom. Aí ele chegou, eles gritam, eu sou Lula! Aí Dona Tereza me chama, Dona Tereza do PT, me dê bandeira de Lula para eu usar. Eu fico com receio que eles sofram alguma coisa, mas não, é coragem que eles têm. E eu já dei uma camisa, né? Aí o outro falou, olha, ele é Lula. Aí o pessoal daqui vai comprar ele, fica olhando assim, eu digo, cuidado que esse povo é bolsonarista, porque eu realmente, que atravessei a ditadura, eu fico com medo que eles levem alguma repressão, mas o povo está com coragem, é só isso. Foi bem. Obrigada, Tereza. Agora é a Antônia Lima. Boa noite a todos e todas. Eu sou Antônia Lima, sou promotora de justiça aqui em Fortaleza. E a minha pergunta para a Márcia, primeiramente, é parabenizar pelo trabalho dela. Eu a acompanhei durante o período que ela esteve à frente do MDF, né, e foi muito bacana seu trabalho, foi muito bacana para as famílias que precisam da assistência. E o que eu acho mais interessante, assim, na sua exposição, e também que é necessário que as pessoas saibam, é que a assistência é um direito que, para quem deles precisam, né, o Estado disponibiliza saúde, educação e as outras políticas, mas a política da assistência é para quem de fato precisa. Não deveria existir os miseráveis, os pobres, a extrema pobreza, né? Aqueles que não acessam sequer a sua cidadania enquanto nome, né? Não tem o seu certidão de nascimento. E isso tudo é por conta disso que a Tereza já expôs muito bem, você também anteriormente. E agora, na pandemia, eu acho que só não enxerga quem não quer, né?
porque as diferenças sociais ficaram extremamente perceptíveis, no sentido de que quem tem mais necessidade, que precisa do aporte do Estado, foi sonegado, né? Então, assim, nós temos, de fato, um governo genocida, no sentido de que ele deixa de fazer o que é a sua obrigação e expõe as comunidades, expõe as famílias, crianças e adolescentes a uma situação de deixar morrer, né? Porque se você não come, você baixa a imunidade, você tem que sair para trabalhar nos onde pega a Covid e adoece e morre. E basta ver as estatísticas de quem está morrendo nessa Covid, né? É quem não tem acesso a bons hospitais, bons médicos, e quem depende só do SUS fica mais vulnerável ainda. E aí, assim, essa campanha, toda essa mobilização de botar comida no prato das pessoas é até por sobrevivência da humanidade. Mas a minha pergunta para ti, Márcia, considerando que o tempo está correndo, é de essa situação vai se exacerbar mais ainda, a pobreza vai aumentar mais ainda, porque esse auxílio, esse benefício emergencial não supre as necessidades das famílias, o que é R$150 para suprir essas necessidades. E aí, como eu trabalho com infância e juventude, por 2 ocasiões em audiência, um garoto diz que estava vendendo droga porque a família dele não tinha o que comer, né? Então, assim, isso, ao meu modo de ver, não é um crime, isso é estado de necessidade, onde você tem que ver os seus irmãos e a sua mãe comer. Então, eu vou ser explorado pelo trabalho infantil, que essa é uma modalidade de trabalho infantil. E aí, eu gostaria de te ouvir. Como é que vocês, do serviço social, e que já estiveram no governo, e assim, a gente torce muito para que 2022 seja, de fato, umas eleições limpas e seguras, e que vença uma pessoa, que vença o Lula, né? Todo mundo quer isso mesmo, que ele volte para, pelo menos, colocar esse país no prumo, porque pior do que isso, assim, a gente não quer nem acreditar, mas, infelizmente, a cada dia há uma situação pior. Como é que você vê após pandemia, né? Assim, como é que você, enquanto gestora de uma política de diretriz nacional, vê esse trabalho pós-pandemia, porque, assim, eu tenho tanta angústia no meu coração de ver tantas crianças, tantos adolescentes envolvidos com o crime, exatamente porque lhe falta apoio e suporte do Estado enquanto assistência, sabe? Então, esses meninos estão relegados à marginalidade, não porque eles não queiram, mas é porque o Estado não lhe oportuniza a viver uma vida digna de cidadão que ele é. Então, assim, é muito complexo o problema, mas eu quero acreditar de que nós aqui, nesse pequeno coletivo, nessa fraternidade, possa nos fortalecer, porque, assim, nós precisamos um do outro para não esmorecer, para não deixar de acreditar nessa luta. Era isso, obrigada. Então, a gente agora abre para Márcia, obrigada, Antônia, e aí a gente abre para Márcia, e aí não tem mais inscrição, tá, gente? Ok, bom, acho que tanto a Tereza quanto a Antônia, né, nos traz aí muitos questionamentos, e que vocês, inclusive, poderiam, nas reuniões, eu não sei como é que vocês se reúnem, como é que isso vai funcionar ou funciona, mas seria muito importante que vocês tivessem mesmo uma agenda, né, desse debate. Bom, primeiro dizer para a Tereza, né, que eu tenho grandes amigos e amigas aí em Pernambuco, né, eu ia desde a época do João Paulo, e agora acompanhei o João Paulo e a Vivian lá em Olinda na campanha, infelizmente, né, não foram eleitos, e tem isso também, né, porque
a escolha que se faz, a gente fez muitas campanhas, inclusive a igreja fez campanha sobre a responsabilidade do voto, que o voto tem consequência, e é isso mesmo, né? A maior consequência do voto é porque, infelizmente, as pessoas elegem alguém porque recebeu um abraço, porque recebeu uma cesta básica, porque é amigo do vizinho, porque é parente, por todas as razões, menos, né, sem nenhuma certeza de que aquela pessoa vai, de fato, representar, né? Vai ser um vereador, uma vereadora que vai lutar pela vida das pessoas com dignidade, né? E um prefeito ou prefeito, e deputado, e assim por diante. Eu fui vereadora aqui em Londrina, né? Eu me lembro bem como é que eu ficava desesperada, tanto é que eu fiz uma vez uma reunião com o bispo, eu falei, o senhor vai chamar todos os vereadores que se dizem católico, porque eu morro de vergonha na Câmara. Tinha de 21, tinham 11, 12 que eram católicos, e eles só votavam, eles eram corruptos e votavam contra o povo. E aí nós fizemos uma reunião com o bispo, e eu abri o jogo lá, porque eles, claro, eles não votavam em nada que eu propunha, porque eles sempre queriam fazer esquema com as imobiliárias, esquemas com a especulação, né, dos condomínios, enfim. Então, não é fácil mesmo, essa é uma luta. E eu me lembro, né, que em Pernambuco nós temos ainda grandes amigos, a Ana Farias, né, que trabalhou na gestão, que você deve conhecer, Tereza, né? O Malon, que está hoje como gestor de Taquitinga. Né? Ela foi minha secretária, eu trabalhei com ela na secretaria. Isso, pois é. Então, felizmente, nós temos muita gente boa. E quero dizer o seguinte, que esse esquema das profissões, ele faz parte do próprio sistema capitalista, né? Por que as universidades foram construídas assim? Sempre com campus muito longe da cidade e sempre com as profissões todas divididas. É para que a gente não trabalhasse junto e para que a gente criasse um sistema de disputa. Então, o advogado quer ser melhor que o médico, quer ser melhor que o assistente social, quer ser melhor que o psicólogo, quer ser melhor que o sociólogo, quer ser melhor... E assim, esse é o sistema que a gente vive. Todas as instituições têm essa estrutura. A própria hierarquia da igreja, quanta disputa tem interna, não é assim? Disputa entre congregações, disputa entre os próprios movimentos da igreja, não é? Quer dizer, eu que fiz cursilho, sou melhor que quem fez PAF, sou melhor que quem está na pastoral da criança. As pastorais sociais sempre foram vistas como marginais dentro da igreja, não é? Então, infelizmente, né, o capitalismo é uma mazela da sociedade terrível, e vencer isso significa a gente construir um sistema que não existe nem no mundo, né? Porque nós temos exemplos de socialismos que deram certo e exemplos de socialismo que não deram certo. Então, nós temos que construir no Brasil, né? A Antônia está falando, o que vai ser o pós-pandemia? Ninguém sabe o que vai ser desse futuro. O que a gente sabe é que esse governo já atrasou o Brasil, os grandes pensadores aí, analistas, estão falando que em 30 anos. Porque quando o governo Lula e Dilma, a gente fez um pouquinho, a gente subiu 2, 3 degraus, a gente queria ter muito mais, só que era muito difícil. Eu fui ameaçada de morte quando eu cheguei em Alagoas e disse que não era mais o deputado que ia escolher as crianças do PET, porque era assim, a lista das crianças do PET, a Tereza foi coordenadora, era assim, tudo dependia da influência do deputado. E quando eu disse isso, eu recebi um bilhete. A senhora cuida das palavras que está dizendo. Aqui não funciona assim. E aí eu fui para cima e disse assim, eu não tenho medo, e aqui, agora, o nosso governo vai seguir com transparência os critérios do censo do Brasil. Só vai ser atendido as crianças que estão no trabalho infantil. Nós não vamos admitir fantasmas, né, aqui nas nossas listas. É muito difícil, por isso que eu disse, né, que a gente tem que ter coragem. Então, Tereza, infelizmente, não é porque um profissional é médico, é engenheiro, é arquiteto, é sociólogo, é assistente social, é psicólogo, que eles são pessoas, né,
comprometidas, que tenham ética. E eu falo sempre, eu me lembro, numa das disciplinas, eu falava para os alunos assim, quando eu levava eles fazer um estágio de observação numa comunidade muito pobre, e que as pessoas... Um dia eu cheguei numa instituição para fazer supervisão de estágio, eu peguei uma assistente social fazendo assim, ó, com a roupa, se cobrindo o nariz, porque ela disse que não aguentava o cheiro das pessoas. Aí eu falei na classe, eu falei, olha, quem não suporta periferia, quem não quer sentir o cheiro das pessoas, não termina o curso. 6 alunos saíram daquela turma. E eu falei, que bom, porque também a formação é fundamental. Que formação as universidades estão dando para os nossos jovens? Nós temos universidades excelentes, mas nós temos muitos professores que não têm compromisso nenhum com as mudanças do país, que já não acreditam mais nisso. Né? Também na universidade tem luta de classe, também na igreja tem. Então, Tereza, essa é uma luta nossa. Né? Nós temos que exigir que os profissionais, né, tenham competência ética, técnica, política, né, operacional, e honrem o diploma que têm. Infelizmente, muitos não honram. Eu estou na coordenação da Frente Nacional em Defesa do SUS e da Seguridade Social. E sou chamada, vou fazer, inclusive, Antônia, a Conferência Estadual do Ceará de Assistência Social, já fui convidada, né, e vou fazer em vários municípios do Brasil. É isso, e eu falo na cara dura, né, quer dizer, nós temos que pôr os pingos nos is, né, e dizer o que está acontecendo, que não cabe ter profissional que responda mal. Eu sempre falei isso, o modo como você atende o telefone já diz quem você é. Às vezes você fala, não, falta 5 minutos para 6, já fechou o expediente, tchau, volta amanhã, e acabou. Quer dizer, o povo que se dane. E isso está, infelizmente, nós também agimos assim. Né? Por isso a gente tem que observar, a gente tem que olhar isso em todo o nosso redor. E quero dizer para a Antônia que é isso mesmo, né? Infelizmente, as violências voltaram. Violência contra criança e adolescente. Meu genro é assistente social também, né? Eu não consegui nenhum filho para fazer serviço social, mas o genro eu conquistei. Ele trabalha no CRIA, no núcleo que atende crianças vítimas de abuso sexual. E ele me conta, às vezes, situações gravíssimas. Agora, na pandemia, aumentou muito todo tipo de violência, violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, seja abuso sexual, trabalho infantil. Nós fizemos agora, semana passada, uma reunião da Fundação Perseu Abramo sobre trabalho infantil, porque também o governo esconde tudo agora. O governo Bolsonaro, gente, está destruindo o país. E não estou falando isso porque eu sou petista, eu estou falando isso porque eu trabalhei 5 anos lá como técnica, como quem estudou, né, como quem... nós tínhamos um grupo de especialistas, e ele está fazendo tudo errado. Acabou, ele extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinguiu o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, ele fechou o CONSEA. O CONSEA tinha uma presença do Nordeste impressionante. O CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Que dava toda a formulação da política de segurança alimentar, de soberania alimentar, e olha o que virou. Quer dizer, acabaram os programas, acabou a CONAET, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, acabou o programa, né? Não tem mais um recurso. Nós implantamos quase 9 mil CRAS no Brasil, Centros de Referência da Assistência Social, nunca mais foi ampliado desde 2016. Quase 3 mil CREAS, não existe mais. Então, Márcia, oi? Lamento lhe avisar, mas você está 13 minutos passando do seu tempo. Ai, é verdade. Mas ela deixa falar, ela faz o tempo dela, por favor. Eu pedi... Não, nós estamos avisando porque ela tem um compromisso. É verdade. Então, ela já está ciente disso. Eu pedi 10 minutos lá para o pessoal, para me esperar para eu terminar então tá aqui. Mas eu já estou terminando. Eu só dizer o seguinte, vocês não têm ideia do que o Bolsonaro está fazendo. Não é nada disso que a imprensa põe. É muito, 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 muito pior. Muito pior. Inclusive na área da corrupção. Eu tenho amigos que foram diretores nossos no Ministério e que estão lá trabalhando. Eles ficam desesperados porque eles são de servidores de carreira e eles não sabem o que fazer.
Eu tenho amigos que são promotores, inclusive, tem assistentes sociais que trabalham no Ministério Público do Amapá, aqui no Paraná. Eles ficam impressionados com o que está acontecendo. O ministro do Ministério da Cidadania pegou o dinheiro da assistência social, o fundo, que tinha que estar junto com a Secretaria Nacional, e pôs dentro do gabinete dele. Eles mudaram todo o sistema de informação. Quer dizer, eles acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida, todos. Então, gente, a situação de fato é muito grave. É muita gente, são mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras hoje que vivem uma situação de penúria. E nós não podemos cruzar os braços. Não adianta a gente também, eu não ouço o Bolsonaro, eu não entro nos comentários que se fazem nas redes, eu procuro construir. Então, eu estou na coordenação da frente, nós estamos organizando as conferências, eu integro o Comitê Técnico da Assistência Social aí do Consórcio Nordeste, são 9 estados, os governadores estão tendo um trabalho super importante, comprando vacina, e eles estão sendo prejudicados, o Bolsonaro falou em alto e bom som, para o Nordeste nada. Eu tenho um estudo que eu posso mandar para a Cleide, porque tem um grupo que estuda vigilância socioassistencial, com a Shirley, que está, inclusive, trabalhou no Estado aí, o Joelson, que está aí. Nós temos gente boa, né, independente, inclusive, que está no campo democrático, que trabalha em todos os estados. Agora eu recebi uma notícia aqui aí da Paraíba, que o secretário municipal de assistência social não é da área, não entende nada, infelizmente, né? Porque eu perguntei para ela, falei, como tem quase 11 milhões de reais nos fundos municipais? E vocês olhem isso, peguem o relatório, tirem o relatório, eu vou ensinar depois como é que vocês tiram, eu vou mandar para a Antônia o relatório de Fortaleza para ver o que tem de dinheiro aí no fundo da assistência social. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque dinheiro público é dinheiro do povo, não é dinheiro do bolso de nenhum político, de nenhum deputado, de nenhum que tem mandato. Então, eu quero dizer que a situação é muito grave, né, no país, nós vamos demorar muito tempo para estabelecer. Vocês imaginem que se o ano que vem o Lula ganhar, ou qualquer outro que tenha uma outra visão democrática, popular, comprometida com os direitos, que cumpra a Constituição brasileira, vai ter que começar tudo de novo. O Bolsa Família está sendo destruído, eles querem substituir o cadastro único por um aplicativo individual, porque o cadastro único hoje, que tem quase 80 milhões de pessoas, ele revela quem está na escola, quem está no trabalho infantil, quem sofre violência, quem não tem acesso à saúde. E o Bolsonaro não quer isso, ele não quer esse cruzamento de dados. Então, é tudo para né, mascarar uma realidade. E daí, Antônia, o nosso trabalho do pós-pandemia, que a gente não sabe quando vai terminar, né? Olha aí, ontem eu ouvi o presidente do diretor do Butantan dizendo que a gente podia ter comprado 140 milhões de doses o ano passado e não compramos. O Ministério Público tem que entrar com tudo. Infelizmente, também sabe que tem promotor que não se mexe. Tem promotor que está assim com o prefeito da cidade e não toma providência. Eu já briguei com vários promotores. E tem promotores que eu acho maravilhoso. Tem uma promotora aqui de Santa Catarina, tem um promotor muito bom, que vai participar de um evento com a gente agora, que é do Rio Grande do Norte, que é de Natal. O Leonardo, tem o Marco Aurélio. Felizmente, nós temos aqui no Brasil, aqui no Paraná, o doutor Olímpio, nós temos Marcos Fowler, promotores maravilhosos, né? Eu tenho certeza que você está nessa linha, Antônio. Então, o Ministério Público tem um grande trabalho a fazer, porque ele tem que denunciar, ele tem que exigir, ele tem que cobrar, né? E esse é o nosso trabalho, é nos inserirmos nos conselhos, nas conferências, nós olharmos, a gente se dividir em grupo, subgrupo aí na fraternidade, e olhar como é que as políticas públicas estão funcionando onde nós moramos. Não admitir que as pessoas, não achar que é natural as pessoas estarem na rua, não é nada natural, isso é omissão do Estado, isso é irresponsabilidade do Estado. Né? A gente chamar a população de rua, o Vanilson, que está no Rio Grande do Norte, o Rafael, que está em Alagoas, nós temos um movimento, né, nacional de população de rua em todos os estados, olhar para eles, conversar
com eles, entender essa lógica da população de rua. Tem muito trabalho para fazer, tem muita gente boa nesse país, nós temos excelentes profissionais, nós temos que ver a Câmara de Vereadores, né? O ano que vem nós vamos eleger deputados, de novo. Que deputados nós vamos eleger? Nós temos que olhar desde já, nós temos que começar a discutir desde já. Qual é o perfil do deputado que a gente quer na Assembleia Legislativa do nosso Estado e no nível federal? Outro dia eu liguei para o Patrus, que foi ministro, é muito meu amigo, é uma pessoa, ele é brilhante, ele sabe todas as encíclicas de cabo a rabo, ele é militante também das SEBs, do Fé Política, e eu falei, pô, Patrus, não é possível que vocês vão aprovar esse orçamento para assistência social, 1 bilhão, que deveria ser 6 bilhões, vocês vão aprovar 1 bilhão para os serviços? Aí ele falou, Márcia, aqui é o seguinte, 150 deputados votam a favor do povo, e 365 votam com o Bolsonaro, contra o povo. Essa é a realidade. E aí é isso que nós temos que perguntar. O nosso deputado está lá votando como? Nós temos que fazer esse debate político, não tem jeito. Não existe igreja sem debate da realidade. Não existe fraternidade, vocês não vão cumprir o regimento de vocês, o estatuto, se vocês não olharem a realidade, se vocês não olharem o coletivo, se vocês não olharem como a sociedade está funcionando e fazer a parte de vocês. E assim, a gente tem que se juntar, a gente tem que ter paciência pedagógica, a gente tem que ter otimismo. O Frei Beto que diz, né? Lá, ele falou isso lá em Natal, o Cleide. Ele disse assim, vamos deixar o pessimismo para dias melhores. Ou seja, agora, nos piores dias, a gente tem que ser otimista, a gente tem que ser entusiasmado, a gente tem que ser alegre, a gente tem que apostar, a gente tem que acreditar que nós somos capazes de fazer coisas boas. E somos, né? E mudando as nossas atitudes no dia a dia, né? Não se conformando com a situação como está. Hoje eu briguei muito com o chefe de gabinete do secretário de saúde aqui do Estado para garantir vacinação para os trabalhadores da assistência social. Final da tarde saiu um ofício do governador autorizando vacinação para os trabalhadores, porque estavam morrendo muita gente. Então é assim, sem luta não há conquista. Parabéns, obrigada, Cleide, pela confiança, estou muito emocionada de estar aqui, ganho muito. Obrigada, muitos amigos e amigas cada vez que eu falo com vocês, e eu estou com vocês, e, enfim, peço que vocês rezem também. Eu terminei a semana passada um tratamento contra um câncer de mama que eu tive, e minha filha está vivendo também essa situação agora. Peço orações aí que vocês se lembrem para que eu tenha muita força sempre para continuar essa luta, viu? E isso, que bom que vocês estão aqui. Um grande beijo para vocês e a gente vai continuar conversando. Obrigada. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Oi, Cleide, fala, Cleide. O Paulo César, em nome de todos nós, vai dirigir uma palavra de agradecimento para você. E o Paulo César é professor também, é o vice-presidente da fraternidade, é um grande arregimentador de vocações. Que maravilha. Com a palavra, viu, João Paulo? Paulo César. Então, gratidão, professora Márcia, que é Paulo César, de Fortaleza. Dizer para você que muita gente de vários estados está assistindo esse momento, desde os sertões do Ceará, aqui de Crateús, como também de Salvador. Tem uma amiga de Salvador que trabalha com o povo em situação de rua, né, João Pessoa, né, também região metropolitana de Fortaleza. Então, assim, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, viu? Gratidão, e a gente vai seguir firmes e fortes aqui na nossa caminhada. E também agradecer a todos os convidados que participaram e que estão conosco, fraternos, e os que irão fazer seus compromissos dia 3 de junho. Então, gratidão a todos e a todas. Que bom, Paulo, muito obrigada, viu? Você sabe que o Gilberto, meu irmão, traduziu um texto que o Alfredo Kunz, que viveu em Crateús, né, que foi também um grande exemplo. Então, a gente também tem sempre essa boa lembrança. Então, eu quero dizer que todas as quartas-feiras, durante a tarde, eu participo do grupo do Consórcio Nordeste, todos os 9 estados do Nordeste presentes,
e quero dizer que eu renovo sempre esse meu compromisso. Vocês sabem que o Nordeste tem 58 milhões de habitantes, todos os 9 estados, 36 milhões desses 58 são pessoas pobres e estão no cadastro único. E a nossa luta é para que cada governador tenha a consciência da responsabilidade que ele tem em cumprir a Constituição e assegurar políticas públicas que atendam, né, às necessidades e os direitos da população. E tomara que a Igreja dos 9 estados também honrem, né, a nossa palavra, né, e que entendam que é possível a gente construir, realizar a plenitude do reino aqui mesmo. A nossa vida é um sopro, é passageira, mas cada dia nós podemos realizar muito. Então, eu renovo esse meu compromisso com o Nordeste, com o povo brasileiro, com vocês todos, com a fraternidade, e desejo todo o sucesso, muita força, muita saúde para vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Cleide. Depois você me fala se... Obrigada. Atendi. Salva de palma aí de agradecimento. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Márcia. Muito agradecida por tudo esse Obrigada. de otimismo. Boa noite, grata. Vamos junto. Vamos junto. Agora, Volte sempre. Obrigada. Olha aí a Fátima, já vi vocês. Gente, Abram aí de Djalma ali, não parece. Não fala. Que bom. gente, abram todas as câmeras para a gente fazer o registro fotográfico dessa reunião histórica. Por gentileza, abram que eu vou fazer o registro. Salete, olha, nós não encerramos ainda. A Márcia está liberada para poder assumir outro compromisso, mas nós vamos... Mas tira o retrato logo com ela também. Viu? Vamos fazer a foto primeiro. Nossa foto, é bonita. Fiz a foto, Antônia? a foto já está no grupo, Eu já vou Cleide. passar Depois você para vai para a Márcia. Obrigada, um beijo. Tchau, Márcia. Tchau. Tchau, gente. Beijo, obrigada. Agora, Bom final de semana. Agora, nossa bênção final, e o canto final, com a Salete e com Fátima, tu nem falasse, você Fátima. agora, viu? Vamos prestar atenção Vamos em fazer deixar os microfones, eu vou fazer a oração. Senhor nosso Deus. Esta oração? Me fale. Boa noite a todos e todas. Eu queria justificar o porquê do meu atraso na reunião. Não, querida. Não, hoje foi um dia turbulento. Hoje nós recebemos o resultado do teste do Covid do nosso filho, deu positivo. Mas, assim, de uma certa forma, agradecendo por ele estar em casa, né? Não estar em hospital e estar bem. Ele vai ficar bem, se Deus quiser. À tarde, a minha cunhada passou mal, o nosso sobrinho chega chamando, tia, a mãe está passando mal, e eu sem saber o que fazer, né? Quando já foi agora, no final da tarde, nós tivemos que sair para ir até a cidade vizinha comprar medicação e umas frutas para um casal amigo nosso, que os dois testaram positivo para o Covid. E eu fazendo tudo às pressas para chegar a tempo para participar da reunião, porque a cada reunião, a cada encontro desse, é um aprendizado, principalmente para quem vai ingressar. Está entendido, Fátima. A gente compreende, tá? Está compreendido. Vamos agora orar pelo teu filho, pelas pessoas todas que estão, nesse momento, passando por essa dificuldade, pela filha da Márcia, que está passando pelo câncer, por todas as pessoas que precisam de oração e de nós, para que a gente se motive e continue na luta. Salete. Então, vamos. Então, a gente vai fechar os nossos olhos e internalizar essa oração que eu vou falando devagarzinho. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos. Nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados. Renovai nossa fé e nossa esperança. Concedei-nos, a exemplo dessa vossa filha, viver como irmãos, como fraternos e fraternas, buscando diariamente
à santidade, para sermos autênticos discípulos, missionários e missionárias de vosso Filho Jesus. Amém. Amém. E quem vai cantar? Amém. É pra ir pra luta, eu vou. Pois a vida da gente valeu a mim. É pra ir pra luta, eu vou. É pra estar presente, eu tô. Pois a vida da gente que valeu a mim. Vai, missionário do Senhor. Vai trabalhar na mesa com a Cristo, e evangelizar. Vai, missionário do Senhor, vai lá na mesa. Muito bem, muito obrigada. Beleza. Todo mundo seguindo a missão e ouvindo no seu dia a dia aquilo que a Márcia nos deu a repetir hoje, fazendo a sua ligação com a própria fraternidade, chamando a nossa atenção da responsabilidade como famílias de dulcianas, temos famílias constituídas, e temos também pessoas já muito engajadas no trabalho de maneira unida e coletiva. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos preparar o nosso companheiros e companheiras no dia 3, Corpus de Cristo recebendo os nossos fraternos e fraternas. E viva a Santa Cruz dos Pobres!